assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Em plena época de Natal, o relacionamento deste jovem casal é colocado à prova quando detalhes do passado de ambos são revelados. A confusão se forma quando as famílias dos dois se unem para comemorar as festas natalinas. Duas famílias com culturas completamente diferentes se encontram e precisam aprender a conviver juntas e aceitar suas diferenças em prol do amor deste jovem casal. Detalhes que não foram falados nem compartilhados no período de namoro agora vêm à tona como uma avalanche de novidades, algumas delas difíceis de serem toleradas. Será que o amor deste casal conseguirá passar por essa prova de fogo e permanecer juntos mesmo diante de tantas diferenças? Juntos, eles descobrirão que o maior tesouro que possuem é exatamente o fato de cada um ser diferente do outro. No final, essas diferenças provocarão o crescimento de ambos os lados e a formação de uma aliança eterna forjada no fogo. Uma história que promete te proporcionar muitos momentos engraçados e lindas mensagens de amor. Em plena época de Natal, o jovem casal, apaixonado e cheio de expectativas, decide dar um grande passo em seu relacionamento. Unir suas famílias em uma única celebração natalina, com o desejo de compartilhar momentos especiais e mostrar que estão prontos para enfrentar o futuro juntos, eles organizam uma reunião na casa de campo dos pais da jovem, um lugar acolhedor, decorado com luzes piscando e o aroma de pinheiro fresco no ar. Porém, desde os primeiros instantes, as diferenças começam a aparecer. De um lado, a família dela, tradicional e apegada às suas raízes, com costumes que valorizam um Natal repleto de simbolismos religiosos e uma ceia preparada com receitas que passam de geração em geração. Do outro lado, a família dele, descontraída, moderna e adepta de um Natal mais casual, com músicas animadas e pratos rápidos que refletem um estilo de vida prático. Logo na chegada, pequenos desencontros dão o tom da noite. Os pais dele chegam atrasados e trazem pratos prontos do mercado, o que gera olhares desconfiados dos anfitriões, que passaram o dia inteiro na cozinha. Enquanto isso, a avó dela insiste em rezar uma longa oração antes da ceia, enquanto os irmãos dele se distraem com seus celulares, claramente entediados. À medida que os dias passam e as famílias convivem na casa de campo, os primeiros sorrisos cordiais começam a dar lugar a olhares desconfiados e comentários indiretos. Durante uma tarde tranquila, enquanto todos estão reunidos em volta da lareira, as conversas casuais acabam tomando um rumo inesperado quando detalhes do passado, mantidos em segredo, começam a ser revelados. Tudo começa com uma pergunta inocente da mãe dele, curiosa sobre como o casal se conheceu. Enquanto eles contam a história com entusiasmo, pequenos deslizes nas falas de ambos levantam dúvidas nos mais atentos. A tia dela, conhecida por sua língua afiada, não demora a questionar. Mas vocês não tinham dito que começaram a namorar na faculdade. Isso não bate com o que estão dizendo agora. A partir daí, uma sequência de revelações inesperadas é desencadeada. Primeiro, descobre-se que ele havia terminado um relacionamento sério poucos meses antes de conhecer a jovem, o que faz os pais dela questionarem suas intenções iniciais. Em contrapartida, uma prima dele deixa escapar que a jovem havia desistido de um intercâmbio para ficar próxima do rapaz, algo que ela nunca mencionou aos seus próprios pais. Enquanto as famílias tentam digerir essas informações, mais segredos vêm à tona. O avô dela relembra histórias de brigas antigas entre as famílias, ligadas a negócios que nunca deram certo, trazendo ressentimentos que todos achavam esquecidos. Como se não bastasse, o irmão mais novo dele, sem querer, revela que o jovem planejava morar em outra cidade, algo que a namorada ainda não sabia. As diferenças culturais, que antes pareciam meros detalhes, tornam-se verdadeiras barreiras que separam as famílias. O que deveria ser uma convivência harmoniosa, transforma-se em um campo minado, onde qualquer palavra ou atitude pode desencadear um novo conflito. Logo pela manhã, a avó dela decide preparar um café tradicional com receitas que seguem à risca sua ancestralidade, enquanto o pai dele, sem saber, resolve fazer um café expresso na máquina, interrompendo o ritual sagrado da matriarca. Uma discussão acalorada se inicia na cozinha, com cada lado defendendo seu modo de fazer as coisas.
E o casal tenta, sem sucesso, apaziguar os ânimos. À tarde, durante a montagem da árvore de Natal, os conflitos ganham novas proporções. A família dela insiste em seguir o costume de encher a árvore com enfeites feitos à mão, enquanto a família dele prefere uma abordagem minimalista, com poucos adornos modernos. O que começa como uma troca de ideias vira um embate de valores, onde cada lado acusa o outro de ser desrespeitoso com suas tradições. Mas o ápice do conflito ocorre durante o jantar. O irmão dele, tentando ser engraçado, faz uma piada sobre as orações longas que a avó dela conduz antes das refeições. O comentário, recebido como uma ofensa, gera um confronto direto entre os pais das duas famílias, que começam a expor antigos ressentimentos e críticas que guardavam para si. Nesse momento, o casal se vê no centro de uma tempestade emocional, sentindo a pressão de agradar ambos os lados enquanto tentam proteger seu relacionamento. O jovem, frustrado com as constantes provocações, decide confrontar sua própria família, exigindo mais respeito pelos costumes da namorada. Por outro lado, ela tenta defender o namorado diante das críticas de seus próprios parentes, mas as mágoas que as revelações anteriores trouxeram dificultam suas palavras. A casa, que deveria estar repleta de risadas e música natalina, agora é preenchida por silêncios constrangedores e portas que se fecham com força. O casal começa a questionar se seu amor será suficiente para superar as diferenças que parecem crescer a cada instante. Isolados em meio ao caos, eles enfrentam o desafio mais difícil de todos: encontrar um caminho para unir suas famílias sem que o relacionamento desmorone no processo. Após o intenso jantar que culminou em mágoas e silêncios constrangedores, tanto o casal quanto suas famílias percebem que algo precisa mudar. A jovem, em uma madrugada silenciosa, decide dar um passeio pela floresta ao redor da casa de campo para colocar os pensamentos em ordem. Enquanto caminha sob a luz das estrelas, relembra os momentos felizes que viveu ao lado do namorado e das razões pelas quais acreditou que unir as famílias seria uma boa ideia. Inspirada por esses pensamentos, ela decide que não desistirá tão facilmente. Ao amanhecer, o jovem também se sente movido a agir. Ele convida o pai da namorada para uma conversa sincera, longe dos olhares críticos da casa. Durante o diálogo, ele admite que cometeu erros, mas garante que está disposto a fazer o que for necessário para provar que ama sua filha e respeita a família dela. O pai, a princípio rígido, começa a ver no rapaz um homem honesto, disposto a crescer e aprender com os desafios. Enquanto isso, na casa, a avó da jovem surpreende a todos ao convidar a mãe dele para ajudá-la na cozinha. Entre risos e trocas de histórias, as duas começam a perceber que, apesar das diferenças, compartilham valores importantes, como o amor pela família e o desejo de ver o casal feliz. Esse momento simbólico marca o início de uma transformação que começa a envolver todos os presentes. Eles montam uma ceia colaborativa, onde cada família contribui com seus pratos tradicionais. A mesa, antes símbolo de discórdia, agora se transforma em um lugar de união, repleta de cores, aromas e histórias compartilhadas. Antes de começarem a comer, a jovem toma a iniciativa de falar. Em um discurso emocionado, ela agradece a presença de todos e destaca como cada diferença que parecia um obstáculo se tornou uma oportunidade de aprendizado. O jovem, em seguida, reforça suas palavras, declarando que o amor que sentem um pelo outro foi fortalecido graças aos desafios enfrentados juntos. A avó dela, emocionada, sugere uma oração conjunta, mas dessa vez é o irmão mais novo dele quem pede para liderá-la. Com um gesto simples, ele une elementos das duas famílias, misturando um agradecimento descontraído com palavras profundas, marcando um momento de conexão verdadeira. Na sequência, as famílias trocam presentes. No espírito do Natal, eles decidem que cada presente deve simbolizar o que aprenderam uns sobre os outros. Entre risadas e lágrimas, os presentes revelam como cada membro passou a enxergar o outro com mais carinho e respeito. O ápice da noite acontece quando o casal faz uma revelação especial. Eles decidem oficializar o noivado ali mesmo, com as duas famílias como testemunhas. Entre aplausos e abraços emocionados, todos percebem que aquela noite representa mais do que uma celebração natalina. É o início de uma nova história,
onde as diferenças deixam de ser barreiras e passam a ser a base de uma aliança sólida. Em plena época de Natal, o relacionamento deste jovem casal é colocado à prova quando detalhes do passado de ambos são revelados. A confusão se forma quando as famílias dos dois se unem para comemorar as festas natalinas. Duas famílias com culturas completamente diferentes se encontram e precisam aprender a conviver juntas e aceitar suas diferenças em prol do amor deste jovem casal. Detalhes que não foram falados nem compartilhados no período de namoro agora vêm à tona como uma avalanche de novidades, algumas delas difíceis de serem toleradas. Será que o amor deste casal conseguirá passar por essa prova de fogo e permanecer juntos mesmo diante de tantas diferenças? Juntos, eles descobrirão que o maior tesouro que possuem é exatamente o fato de cada um ser diferente do outro. No final, essas diferenças provocarão o crescimento de ambos os lados e a formação de uma aliança eterna forjada no fogo. Uma história que promete te proporcionar muitos momentos engraçados e lindas mensagens de amor. Em plena época de Natal, o jovem casal, apaixonado e cheio de expectativas, decide dar um grande passo em seu relacionamento. Unir suas famílias em uma única celebração natalina, com o desejo de compartilhar momentos especiais e mostrar que estão prontos para enfrentar o futuro juntos, eles organizam uma reunião na casa de campo dos pais da jovem, um lugar acolhedor, decorado com luzes piscando e o aroma de pinheiro fresco no ar. Porém, desde os primeiros instantes, as diferenças começam a aparecer. De um lado, a família dela, tradicional e apegada às suas raízes, com costumes que valorizam um Natal repleto de simbolismos religiosos e uma ceia preparada com receitas que passam de geração em geração. Do outro lado, a família dele, descontraída, moderna e adepta de um Natal mais casual, com músicas animadas e pratos rápidos que refletem um estilo de vida prático. Logo na chegada, pequenos desencontros dão o tom da noite. Os pais dele chegam atrasados e trazem pratos prontos do mercado, o que gera olhares desconfiados dos anfitriões, que passaram o dia inteiro na cozinha. Enquanto isso, a avó dela insiste em rezar uma longa oração antes da ceia, enquanto os irmãos dele se distraem com seus celulares, claramente entediados. À medida que os dias passam e as famílias convivem na casa de campo, os primeiros sorrisos cordiais começam a dar lugar a olhares desconfiados e comentários indiretos. Durante uma tarde tranquila, enquanto todos estão reunidos em volta da lareira, as conversas casuais acabam tomando um rumo inesperado quando detalhes do passado, mantidos em segredo, começam a ser revelados. Tudo começa com uma pergunta inocente da mãe dele, curiosa sobre como o casal se conheceu. Enquanto eles contam a história com entusiasmo, pequenos deslizes nas falas de ambos levantam dúvidas nos mais atentos. A tia dela, conhecida por sua língua afiada, não demora a questionar. Mas vocês não tinham dito que começaram a namorar na faculdade. Isso não bate com o que estão dizendo agora. A partir daí, uma sequência de revelações inesperadas é desencadeada. Primeiro, descobre-se que ele havia terminado um relacionamento sério poucos meses antes de conhecer a jovem, o que faz os pais dela questionarem suas intenções iniciais. Em contrapartida, uma prima dele deixa escapar que a jovem havia desistido de um intercâmbio para ficar próxima do rapaz, algo que ela nunca mencionou aos seus próprios pais. Enquanto as famílias tentam digerir essas informações, mais segredos vêm à tona. O avô dela relembra histórias de brigas antigas entre as famílias, ligadas a negócios que nunca deram certo, trazendo ressentimentos que todos achavam esquecidos. Como se não bastasse, o irmão mais novo dele, sem querer, revela que o jovem planejava morar em outra cidade, algo que a namorada ainda não sabia. As diferenças culturais, que antes pareciam meros detalhes, tornam-se verdadeiras barreiras que separam as famílias. O que deveria ser uma convivência harmoniosa, transforma-se em um campo minado, onde qualquer palavra ou atitude pode desencadear um novo conflito. Logo pela manhã, a avó dela decide preparar um café tradicional com receitas que seguem à risca sua ancestralidade, enquanto o pai dele, sem saber, resolve fazer um café expresso na máquina, interrompendo o ritual sagrado da matriarca. Uma discussão acalorada se inicia na cozinha, com cada lado defendendo seu modo de fazer as coisas, e o casal tenta, sem sucesso, apaziguar os ânimos. À tarde, durante a montagem da árvore de Natal, os conflitos ganham novas proporções.
A família dela insiste em seguir o costume de encher a árvore com enfeites feitos à mão, enquanto a família dele prefere uma abordagem minimalista, com poucos adornos modernos. O que começa como uma troca de ideias vira um embate de valores, onde cada lado acusa o outro de ser desrespeitoso com suas tradições. Mas o ápice do conflito ocorre durante o jantar. O irmão dele, tentando ser engraçado, faz uma piada sobre as orações longas que a avó dela conduz antes das refeições. O comentário, recebido como uma ofensa, gera um confronto direto entre os pais das duas famílias, que começam a expor antigos ressentimentos e críticas que guardavam para si. Nesse momento, o casal se vê no centro de uma tempestade emocional, sentindo a pressão de agradar ambos os lados enquanto tentam proteger seu relacionamento. O jovem, frustrado com as constantes provocações, decide confrontar sua própria família, exigindo mais respeito pelos costumes da namorada. Por outro lado, ela tenta defender o namorado diante das críticas de seus próprios parentes, mas as mágoas que as revelações anteriores trouxeram dificultam suas palavras. A casa, que deveria estar repleta de risadas e música natalina, agora é preenchida por silêncios constrangedores e portas que se fecham com força. O casal começa a questionar se seu amor será suficiente para superar as diferenças que parecem crescer a cada instante. Isolados em meio ao caos, eles enfrentam o desafio mais difícil de todos: encontrar um caminho para unir suas famílias sem que o relacionamento desmorone no processo. Após o intenso jantar que culminou em mágoas e silêncios constrangedores, tanto o casal quanto suas famílias percebem que algo precisa mudar. A jovem, em uma madrugada silenciosa, decide dar um passeio pela floresta ao redor da casa de campo para colocar os pensamentos em ordem. Enquanto caminha sob a luz das estrelas, relembra os momentos felizes que viveu ao lado do namorado e das razões pelas quais acreditou que unir as famílias seria uma boa ideia. Inspirada por esses pensamentos, ela decide que não desistirá tão facilmente. Ao amanhecer, o jovem também se sente movido a agir. Ele convida o pai da namorada para uma conversa sincera, longe dos olhares críticos da casa. Durante o diálogo, ele admite que cometeu erros, mas garante que está disposto a fazer o que for necessário para provar que ama sua filha e respeita a família dela. O pai, a princípio rígido, começa a ver no rapaz um homem honesto, disposto a crescer e aprender com os desafios. Enquanto isso, na casa, a avó da jovem surpreende a todos ao convidar a mãe dele para ajudá-la na cozinha. Entre risos e trocas de histórias, as duas começam a perceber que, apesar das diferenças, compartilham valores importantes, como o amor pela família e o desejo de ver o casal feliz. Esse momento simbólico marca o início de uma transformação que começa a envolver todos os presentes. Eles montam uma ceia colaborativa, onde cada família contribui com seus pratos tradicionais. A mesa, antes símbolo de discórdia, agora se transforma em um lugar de união, repleta de cores, aromas e histórias compartilhadas. Antes de começarem a comer, a jovem toma a iniciativa de falar. Em um discurso emocionado, ela agradece a presença de todos e destaca como cada diferença que parecia um obstáculo se tornou uma oportunidade de aprendizado. O jovem, em seguida, reforça suas palavras, declarando que o amor que sentem um pelo outro foi fortalecido graças aos desafios enfrentados juntos. A avó dela, emocionada, sugere uma oração conjunta, mas dessa vez é o irmão mais novo dele quem pede para liderá-la. Com um gesto simples, ele une elementos das duas famílias, misturando um agradecimento descontraído com palavras profundas, marcando um momento de conexão verdadeira. Na sequência, as famílias trocam presentes. No espírito do Natal, eles decidem que cada presente deve simbolizar o que aprenderam uns sobre os outros. Entre risadas e lágrimas, os presentes revelam como cada membro passou a enxergar o outro com mais carinho e respeito. O ápice da noite acontece quando o casal faz uma revelação especial. Eles decidem oficializar o noivado ali mesmo, com as duas famílias como testemunhas. Entre aplausos e abraços emocionados, todos percebem que aquela noite representa mais do que uma celebração natalina. É o início de uma nova história, onde as diferenças deixam de ser barreiras e passam a ser a base de uma aliança sólida. Em plena época de Natal, o relacionamento deste jovem casal é colocado à prova quando detalhes do passado de ambos são revelados.
A confusão se forma quando as famílias dos dois se unem para comemorar as festas natalinas. Duas famílias com culturas completamente diferentes se encontram e precisam aprender a conviver juntas e aceitar suas diferenças em prol do amor deste jovem casal. Detalhes que não foram falados nem compartilhados no período de namoro agora vêm à tona como uma avalanche de novidades, algumas delas difíceis de serem toleradas. Será que o amor deste casal conseguirá passar por essa prova de fogo e permanecer juntos mesmo diante de tantas diferenças? Juntos, eles descobrirão que o maior tesouro que possuem é exatamente o fato de cada um ser diferente do outro. No final, essas diferenças provocarão o crescimento de ambos os lados e a formação de uma aliança eterna forjada no fogo. Uma história que promete te proporcionar muitos momentos engraçados e lindas mensagens de amor. Em plena época de Natal, o jovem casal, apaixonado e cheio de expectativas, decide dar um grande passo em seu relacionamento. Unir suas famílias em uma única celebração natalina, com o desejo de compartilhar momentos especiais e mostrar que estão prontos para enfrentar o futuro juntos, eles organizam uma reunião na casa de campo dos pais da jovem, um lugar acolhedor, decorado com luzes piscando e o aroma de pinheiro fresco no ar. Porém, desde os primeiros instantes, as diferenças começam a aparecer. De um lado, a família dela, tradicional e apegada às suas raízes, com costumes que valorizam um Natal repleto de simbolismos religiosos e uma ceia preparada com receitas que passam de geração em geração. Do outro lado, a família dele, descontraída, moderna e adepta de um Natal mais casual, com músicas animadas e pratos rápidos que refletem um estilo de vida prático. Logo na chegada, pequenos desencontros dão o tom da noite. Os pais dele chegam atrasados e trazem pratos prontos do mercado, o que gera olhares desconfiados dos anfitriões, que passaram o dia inteiro na cozinha. Enquanto isso, a avó dela insiste em rezar uma longa oração antes da ceia, enquanto os irmãos dele se distraem com seus celulares, claramente entediados. À medida que os dias passam e as famílias convivem na casa de campo, os primeiros sorrisos cordiais começam a dar lugar a olhares desconfiados e comentários indiretos. Durante uma tarde tranquila, enquanto todos estão reunidos em volta da lareira, as conversas casuais acabam tomando um rumo inesperado quando detalhes do passado, mantidos em segredo, começam a ser revelados. Tudo começa com uma pergunta inocente da mãe dele, curiosa sobre como o casal se conheceu. Enquanto eles contam a história com entusiasmo, pequenos deslizes nas falas de ambos levantam dúvidas nos mais atentos. A tia dela, conhecida por sua língua afiada, não demora a questionar. Mas vocês não tinham dito que começaram a namorar na faculdade. Isso não bate com o que estão dizendo agora. A partir daí, uma sequência de revelações inesperadas é desencadeada. Primeiro, descobre-se que ele havia terminado um relacionamento sério poucos meses antes de conhecer a jovem, o que faz os pais dela questionarem suas intenções iniciais. Em contrapartida, uma prima dele deixa escapar que a jovem havia desistido de um intercâmbio para ficar próxima do rapaz, algo que ela nunca mencionou aos seus próprios pais. Enquanto as famílias tentam digerir essas informações, mais segredos vêm à tona. O avô dela relembra histórias de brigas antigas entre as famílias, ligadas a negócios que nunca deram certo, trazendo ressentimentos que todos achavam esquecidos. Como se não bastasse, o irmão mais novo dele, sem querer, revela que o jovem planejava morar em outra cidade, algo que a namorada ainda não sabia. As diferenças culturais, que antes pareciam meros detalhes, tornam-se verdadeiras barreiras que separam as famílias. O que deveria ser uma convivência harmoniosa transforma-se em um campo minado, onde qualquer palavra ou atitude pode desencadear um novo conflito. Logo pela manhã, a avó dela decide preparar um café tradicional com receitas que seguem à risca sua ancestralidade, enquanto o pai dele, sem saber, resolve fazer um café expresso na máquina, interrompendo o ritual sagrado da matriarca. Uma discussão acalorada se inicia na cozinha, com cada lado defendendo seu modo de fazer as coisas, e o casal tenta, sem sucesso, apaziguar os ânimos. À tarde, durante a montagem da árvore de Natal, os conflitos ganham novas proporções. A família dela insiste em seguir o costume de encher a árvore com enfeites feitos à mão, enquanto a família dele prefere uma abordagem minimalista, com poucos adornos modernos.
O que começa como uma troca de ideias vira um embate de valores, onde cada lado acusa o outro de ser desrespeitoso com suas tradições. Mas o ápice do conflito ocorre durante o jantar. O irmão dele, tentando ser engraçado, faz uma piada sobre as orações longas que a avó dela conduz antes das refeições. O comentário, recebido como uma ofensa, gera um confronto direto entre os pais das duas famílias, que começam a expor antigos ressentimentos e críticas que guardavam para si. Nesse momento, o casal se vê no centro de uma tempestade emocional, sentindo a pressão de agradar ambos os lados enquanto tentam proteger seu relacionamento. O jovem, frustrado com as constantes provocações, decide confrontar sua própria família, exigindo mais respeito pelos costumes da namorada. Por outro lado, ela tenta defender o namorado diante das críticas de seus próprios parentes, mas as mágoas que as revelações anteriores trouxeram dificultam suas palavras. A casa, que deveria estar repleta de risadas e música natalina, agora é preenchida por silêncios constrangedores e portas que se fecham com força. O casal começa a questionar se seu amor será suficiente para superar as diferenças que parecem crescer a cada instante. Isolados em meio ao caos, eles enfrentam o desafio mais difícil de todos: encontrar um caminho para unir suas famílias sem que o relacionamento desmorone no processo. Após o intenso jantar que culminou em mágoas e silêncios constrangedores, tanto o casal quanto suas famílias percebem que algo precisa mudar. A jovem, em uma madrugada silenciosa, decide dar um passeio pela floresta ao redor da casa de campo para colocar os pensamentos em ordem. Enquanto caminha sob a luz das estrelas, relembra os momentos felizes que viveu ao lado do namorado e das razões pelas quais acreditou que unir as famílias seria uma boa ideia. Inspirada por esses pensamentos, ela decide que não desistirá tão facilmente. Ao amanhecer, o jovem também se sente movido a agir. Ele convida o pai da namorada para uma conversa sincera, longe dos olhares críticos da casa. Durante o diálogo, ele admite que cometeu erros, mas garante que está disposto a fazer o que for necessário para provar que ama sua filha e respeita a família dela. O pai, a princípio rígido, começa a ver no rapaz um homem honesto, disposto a crescer e aprender com os desafios. Enquanto isso, na casa, a avó da jovem surpreende a todos ao convidar a mãe dele para ajudá-la na cozinha. Entre risos e trocas de histórias, as duas começam a perceber que, apesar das diferenças, compartilham valores importantes, como o amor pela família e o desejo de ver o casal feliz. Esse momento simbólico marca o início de uma transformação que começa a envolver todos os presentes. Eles montam uma ceia colaborativa, onde cada família contribui com seus pratos tradicionais. A mesa, antes símbolo de discórdia, agora se transforma em um lugar de união, repleta de cores, aromas e histórias compartilhadas. Antes de começarem a comer, a jovem toma a iniciativa de falar. Em um discurso emocionado, ela agradece a presença de todos e destaca como cada diferença que parecia um obstáculo se tornou uma oportunidade de aprendizado. O jovem, em seguida, reforça suas palavras, declarando que o amor que sentem um pelo outro foi fortalecido graças aos desafios enfrentados juntos. A avó dela, emocionada, sugere uma oração conjunta, mas dessa vez é o irmão mais novo dele quem pede para liderá-la. Com um gesto simples, ele une elementos das duas famílias, misturando um agradecimento descontraído com palavras profundas, marcando um momento de conexão verdadeira. Na sequência, as famílias trocam presentes. No espírito do Natal, eles decidem que cada presente deve simbolizar o que aprenderam uns sobre os outros. Entre risadas e lágrimas, os presentes revelam como cada membro passou a enxergar o outro com mais carinho e respeito. O ápice da noite acontece quando o casal faz uma revelação especial. Eles decidem oficializar o noivado ali mesmo, com as duas famílias como testemunhas. Entre aplausos e abraços emocionados, todos percebem que aquela noite representa mais do que uma celebração natalina. É o início de uma nova história, onde as diferenças deixam de ser barreiras e passam a ser a base de uma aliança sólida. Em plena época de Natal, o relacionamento deste jovem casal é colocado à prova quando detalhes do passado de ambos são revelados. A confusão se forma quando as famílias dos dois se unem para comemorar as festas natalinas. Duas famílias com culturas completamente diferentes se encontram
e precisam aprender a conviver juntas e aceitar suas diferenças em prol do amor deste jovem casal. Detalhes que não foram falados nem compartilhados no período de namoro agora vêm à tona como uma avalanche de novidades, algumas delas difíceis de serem toleradas. Será que o amor deste casal conseguirá passar por essa prova de fogo e permanecer juntos mesmo diante de tantas diferenças? Juntos, eles descobrirão que o maior tesouro que possuem é exatamente o fato de cada um ser diferente do outro. No final, essas diferenças provocarão o crescimento de ambos os lados e a formação de uma aliança eterna forjada no fogo. Uma história que promete te proporcionar muitos momentos engraçados e lindas mensagens de amor. Em plena época de Natal, o jovem casal, apaixonado e cheio de expectativas, decide dar um grande passo em seu relacionamento. Unir suas famílias em uma única celebração natalina, com o desejo de compartilhar momentos especiais e mostrar que estão prontos para enfrentar o futuro juntos, eles organizam uma reunião na casa de campo dos pais da jovem, um lugar acolhedor, decorado com luzes piscando e o aroma de pinheiro fresco no ar. Porém, desde os primeiros instantes, as diferenças começam a aparecer. De um lado, a família dela, tradicional e apegada às suas raízes, com costumes que valorizam um Natal repleto de simbolismos religiosos e uma ceia preparada com receitas que passam de geração em geração. Do outro lado, a família dele, descontraída, moderna e adepta de um Natal mais casual, com músicas animadas e pratos rápidos que refletem um estilo de vida prático. Logo na chegada, pequenos desencontros dão o tom da noite. Os pais dele chegam atrasados e trazem pratos prontos do mercado, o que gera olhares desconfiados dos anfitriões, que passaram o dia inteiro na cozinha. Enquanto isso, a avó dela insiste em rezar uma longa oração antes da ceia, enquanto os irmãos dele se distraem com seus celulares, claramente entediados. À medida que os dias passam e as famílias convivem na casa de campo, os primeiros sorrisos cordiais começam a dar lugar a olhares desconfiados e comentários indiretos. Durante uma tarde tranquila, enquanto todos estão reunidos em volta da lareira, as conversas casuais acabam tomando um rumo inesperado quando detalhes do passado, mantidos em segredo, começam a ser revelados. Tudo começa com uma pergunta inocente da mãe dele, curiosa sobre como o casal se conheceu. Enquanto eles contam a história com entusiasmo, pequenos deslizes nas falas de ambos levantam dúvidas nos mais atentos. A tia dela, conhecida por sua língua afiada, não demora a questionar. Mas vocês não tinham dito que começaram a namorar na faculdade. Isso não bate com o que estão dizendo agora. A partir daí, uma sequência de revelações inesperadas é desencadeada. Primeiro, descobre-se que ele havia terminado um relacionamento sério poucos meses antes de conhecer a jovem, o que faz os pais dela questionarem suas intenções iniciais. Em contrapartida, uma prima dele deixa escapar que a jovem havia desistido de um intercâmbio para ficar próxima do rapaz, algo que ela nunca mencionou aos seus próprios pais. Enquanto as famílias tentam digerir essas informações, mais segredos vêm à tona. O avô dela relembra histórias de brigas antigas entre as famílias, ligadas a negócios que nunca deram certo, trazendo ressentimentos que todos achavam esquecidos. Como se não bastasse, o irmão mais novo dele, sem querer, revela que o jovem planejava morar em outra cidade, algo que a namorada ainda não sabia. As diferenças culturais, que antes pareciam meros detalhes, tornam-se verdadeiras barreiras que separam as famílias. O que deveria ser uma convivência harmoniosa, transforma-se em um campo minado, onde qualquer palavra ou atitude pode desencadear um novo conflito. Logo pela manhã, a avó dela decide preparar um café tradicional com receitas que seguem à risca sua ancestralidade, enquanto o pai dele, sem saber, resolve fazer um café expresso na máquina, interrompendo o ritual sagrado da matriarca. Uma discussão acalorada se inicia na cozinha, com cada lado defendendo seu modo de fazer as coisas, e o casal tenta, sem sucesso, apaziguar os ânimos. À tarde, durante a montagem da árvore de Natal, os conflitos ganham novas proporções. A família dela insiste em seguir o costume de encher a árvore com enfeites feitos à mão, enquanto a família dele prefere uma abordagem minimalista, com poucos adornos modernos. O que começa como uma troca de ideias vira um embate de valores, onde cada lado acusa o outro de ser desrespeitoso com suas tradições. Mas o ápice do conflito ocorre durante o jantar. O irmão dele, tentando ser engraçado,
faz uma piada sobre as orações longas que a avó dela conduz antes das refeições. O comentário, recebido como uma ofensa, gera um confronto direto entre os pais das duas famílias, que começam a expor antigos ressentimentos e críticas que guardavam para si. Nesse momento, o casal se vê no centro de uma tempestade emocional, sentindo a pressão de agradar ambos os lados enquanto tentam proteger seu relacionamento. O jovem, frustrado com as constantes provocações, decide confrontar sua própria família, exigindo mais respeito pelos costumes da namorada. Por outro lado, ela tenta defender o namorado diante das críticas de seus próprios parentes, mas as mágoas que as revelações anteriores trouxeram dificultam suas palavras. A casa, que deveria estar repleta de risadas e música natalina, agora é preenchida por silêncios constrangedores e portas que se fecham com força. O casal começa a questionar se seu amor será suficiente para superar as diferenças que parecem crescer a cada instante. Isolados em meio ao caos, eles enfrentam o desafio mais difícil de todos: encontrar um caminho para unir suas famílias sem que o relacionamento desmorone no processo. Após o intenso jantar que culminou em mágoas e silêncios constrangedores, tanto o casal quanto suas famílias percebem que algo precisa mudar. A jovem, em uma madrugada silenciosa, decide dar um passeio pela floresta ao redor da casa de campo para colocar os pensamentos em ordem. Enquanto caminha sob a luz das estrelas, relembra os momentos felizes que viveu ao lado do namorado e das razões pelas quais acreditou que unir as famílias seria uma boa ideia. Inspirada por esses pensamentos, ela decide que não desistirá tão facilmente. Ao amanhecer, o jovem também se sente movido a agir. Ele convida o pai da namorada para uma conversa sincera, longe dos olhares críticos da casa. Durante o diálogo, ele admite que cometeu erros, mas garante que está disposto a fazer o que for necessário para provar que ama sua filha e respeita a família dela. O pai, a princípio rígido, começa a ver no rapaz um homem honesto, disposto a crescer e aprender com os desafios. Enquanto isso, na casa, a avó da jovem surpreende a todos ao convidar a mãe dele para ajudá-la na cozinha. Entre risos e trocas de histórias, as duas começam a perceber que, apesar das diferenças, compartilham valores importantes, como o amor pela família e o desejo de ver o casal feliz. Esse momento simbólico marca o início de uma transformação que começa a envolver todos os presentes. Eles montam uma ceia colaborativa, onde cada família contribui com seus pratos tradicionais. A mesa, antes símbolo de discórdia, agora se transforma em um lugar de união, repleta de cores, aromas e histórias compartilhadas. Antes de começarem a comer, a jovem toma a iniciativa de falar. Em um discurso emocionado, ela agradece a presença de todos e destaca como cada diferença que parecia um obstáculo se tornou uma oportunidade de aprendizado. O jovem, em seguida, reforça suas palavras, declarando que o amor que sentem um pelo outro foi fortalecido graças aos desafios enfrentados juntos. A avó dela, emocionada, sugere uma oração conjunta, mas dessa vez é o irmão mais novo dele quem pede para liderá-la. Com um gesto simples, ele une elementos das duas famílias, misturando um agradecimento descontraído com palavras profundas, marcando um momento de conexão verdadeira. Na sequência, as famílias trocam presentes. No espírito do Natal, eles decidem que cada presente deve simbolizar o que aprenderam uns sobre os outros. Entre risadas e lágrimas, os presentes revelam como cada membro passou a enxergar o outro com mais carinho e respeito. O ápice da noite acontece quando o casal faz uma revelação especial. Eles decidem oficializar o noivado ali mesmo, com as duas famílias como testemunhas. Entre aplausos e abraços emocionados, todos percebem que aquela noite representa mais do que uma celebração natalina. É o início de uma nova história, onde as diferenças deixam de ser barreiras e passam a ser a base de uma aliança sólida. Em plena época de Natal, o relacionamento deste jovem casal é colocado à prova quando detalhes do passado de ambos são revelados. A confusão se forma quando as famílias dos dois se unem para comemorar as festas natalinas. Duas famílias com culturas completamente diferentes se encontram e precisam aprender a conviver juntas e aceitar suas diferenças em prol do amor deste jovem casal.
Detalhes que não foram falados nem compartilhados no período de namoro agora vêm à tona como uma avalanche de novidades, algumas delas difíceis de serem toleradas. Será que o amor deste casal conseguirá passar por essa prova de fogo e permanecer juntos mesmo diante de tantas diferenças? Juntos, eles descobrirão que o maior tesouro que possuem é exatamente o fato de cada um ser diferente do outro. No final, essas diferenças provocarão o crescimento de ambos os lados e a formação de uma aliança eterna forjada no fogo. Uma história que promete te proporcionar muitos momentos engraçados e lindas mensagens de amor. Em plena época de Natal, o jovem casal, apaixonado e cheio de expectativas, decide dar um grande passo em seu relacionamento. Unir suas famílias em uma única celebração natalina, com o desejo de compartilhar momentos especiais e mostrar que estão prontos para enfrentar o futuro juntos, eles organizam uma reunião na casa de campo dos pais da jovem, um lugar acolhedor, decorado com luzes piscando e o aroma de pinheiro fresco no ar. Porém, desde os primeiros instantes, as diferenças começam a aparecer. De um lado, a família dela, tradicional e apegada às suas raízes, com costumes que valorizam um Natal repleto de simbolismos religiosos e uma ceia preparada com receitas que passam de geração em geração. Do outro lado, a família dele, descontraída, moderna e adepta de um Natal mais casual, com músicas animadas e pratos rápidos que refletem um estilo de vida prático. Logo na chegada, pequenos desencontros dão o tom da noite. Os pais dele chegam atrasados e trazem pratos prontos do mercado, o que gera olhares desconfiados dos anfitriões, que passaram o dia inteiro na cozinha. Enquanto isso, a avó dela insiste em rezar uma longa oração antes da ceia, enquanto os irmãos dele se distraem com seus celulares, claramente entediados. À medida que os dias passam e as famílias convivem na casa de campo, os primeiros sorrisos cordiais começam a dar lugar a olhares desconfiados e comentários indiretos. Durante uma tarde tranquila, enquanto todos estão reunidos em volta da lareira, as conversas casuais acabam tomando um rumo inesperado quando detalhes do passado, mantidos em segredo, começam a ser revelados. Tudo começa com uma pergunta inocente da mãe dele, curiosa sobre como o casal se conheceu. Enquanto eles contam a história com entusiasmo, pequenos deslizes nas falas de ambos levantam dúvidas nos mais atentos. A tia dela, conhecida por sua língua afiada, não demora a questionar. Mas vocês não tinham dito que começaram a namorar na faculdade. Isso não bate com o que estão dizendo agora. A partir daí, uma sequência de revelações inesperadas é desencadeada. Primeiro, descobre-se que ele havia terminado um relacionamento sério poucos meses antes de conhecer a jovem, o que faz os pais dela questionarem suas intenções iniciais. Em contrapartida, uma prima dele deixa escapar que a jovem havia desistido de um intercâmbio para ficar próxima do rapaz, algo que ela nunca mencionou aos seus próprios pais. Enquanto as famílias tentam digerir essas informações, mais segredos vêm à tona. O avô dela relembra histórias de brigas antigas entre as famílias, ligadas a negócios que nunca deram certo, trazendo ressentimentos que todos achavam esquecidos. Como se não bastasse, o irmão mais novo dele, sem querer, revela que o jovem planejava morar em outra cidade, algo que a namorada ainda não sabia. As diferenças culturais, que antes pareciam meros detalhes, tornam-se verdadeiras barreiras que separam as famílias. O que deveria ser uma convivência harmoniosa, transforma-se em um campo minado, onde qualquer palavra ou atitude pode desencadear um novo conflito. Logo pela manhã, a avó dela decide preparar um café tradicional com receitas que seguem à risca sua ancestralidade, enquanto o pai dele, sem saber, resolve fazer um café expresso na máquina, interrompendo o ritual sagrado da matriarca. Uma discussão acalorada se inicia na cozinha, com cada lado defendendo seu modo de fazer as coisas, e o casal tenta, sem sucesso, apaziguar os ânimos. À tarde, durante a montagem da árvore de Natal, os conflitos ganham novas proporções. A família dela insiste em seguir o costume de encher a árvore com enfeites feitos à mão, enquanto a família dele prefere uma abordagem minimalista, com poucos adornos modernos. O que começa como uma troca de ideias vira um embate de valores, onde cada lado acusa o outro de ser desrespeitoso com suas tradições. Mas o ápice do conflito ocorre durante o jantar. O irmão dele, tentando ser engraçado, faz uma piada sobre as orações longas que a avó dela conduz antes das refeições. O comentário, recebido como uma ofensa,
gera um confronto direto entre os pais das duas famílias, que começam a expor antigos ressentimentos e críticas que guardavam para si. Nesse momento, o casal se vê no centro de uma tempestade emocional, sentindo a pressão de agradar ambos os lados enquanto tentam proteger seu relacionamento. O jovem, frustrado com as constantes provocações, decide confrontar sua própria família, exigindo mais respeito pelos costumes da namorada. Por outro lado, ela tenta defender o namorado diante das críticas de seus próprios parentes, mas as mágoas que as revelações anteriores trouxeram dificultam suas palavras. A casa, que deveria estar repleta de risadas e música natalina, agora é preenchida por silêncios constrangedores e portas que se fecham com força. O casal começa a questionar se seu amor será suficiente para superar as diferenças que parecem crescer a cada instante. Isolados em meio ao caos, eles enfrentam o desafio mais difícil de todos: encontrar um caminho para unir suas famílias sem que o relacionamento desmorone no processo. Após o intenso jantar que culminou em mágoas e silêncios constrangedores, tanto o casal quanto suas famílias percebem que algo precisa mudar. A jovem, em uma madrugada silenciosa, decide dar um passeio pela floresta ao redor da casa de campo para colocar os pensamentos em ordem. Enquanto caminha sob a luz das estrelas, relembra os momentos felizes que viveu ao lado do namorado e das razões pelas quais acreditou que unir as famílias seria uma boa ideia. Inspirada por esses pensamentos, ela decide que não desistirá tão facilmente. Ao amanhecer, o jovem também se sente movido a agir. Ele convida o pai da namorada para uma conversa sincera, longe dos olhares críticos da casa. Durante o diálogo, ele admite que cometeu erros, mas garante que está disposto a fazer o que for necessário para provar que ama sua filha e respeita a família dela. O pai, a princípio rígido, começa a ver no rapaz um homem honesto, disposto a crescer e aprender com os desafios. Enquanto isso, na casa, a avó da jovem surpreende a todos ao convidar a mãe dele para ajudá-la na cozinha. Entre risos e trocas de histórias, as duas começam a perceber que, apesar das diferenças, compartilham valores importantes, como o amor pela família e o desejo de ver o casal feliz. Esse momento simbólico marca o início de uma transformação que começa a envolver todos os presentes. Eles montam uma ceia colaborativa, onde cada família contribui com seus pratos tradicionais. A mesa, antes símbolo de discórdia, agora se transforma em um lugar de união, repleta de cores, aromas e histórias compartilhadas. Antes de começarem a comer, a jovem toma a iniciativa de falar. Em um discurso emocionado, ela agradece a presença de todos e destaca como cada diferença que parecia um obstáculo se tornou uma oportunidade de aprendizado. O jovem, em seguida, reforça suas palavras, declarando que o amor que sentem um pelo outro foi fortalecido graças aos desafios enfrentados juntos. A avó dela, emocionada, sugere uma oração conjunta, mas dessa vez é o irmão mais novo dele quem pede para liderá-la. Com um gesto simples, ele une elementos das duas famílias, misturando um agradecimento descontraído com palavras profundas, marcando um momento de conexão verdadeira. Na sequência, as famílias trocam presentes. No espírito do Natal, eles decidem que cada presente deve simbolizar o que aprenderam uns sobre os outros. Entre risadas e lágrimas, os presentes revelam como cada membro passou a enxergar o outro com mais carinho e respeito. O ápice da noite acontece quando o casal faz uma revelação especial. Eles decidem oficializar o noivado ali mesmo, com as duas famílias como testemunhas. Entre aplausos e abraços emocionados, todos percebem que aquela noite representa mais do que uma celebração natalina. É o início de uma nova história, onde as diferenças deixam de ser barreiras e passam a ser a base de uma aliança sólida. Em plena época de Natal, o relacionamento deste jovem casal é colocado à prova quando detalhes do passado de ambos são revelados. A confusão se forma quando as famílias dos dois se unem para comemorar as festas natalinas. Duas famílias com culturas completamente diferentes se encontram e precisam aprender a conviver juntas e aceitar suas diferenças em prol do amor deste jovem casal. Detalhes que não foram falados nem compartilhados no período de namoro agora vêm à tona como uma avalanche de novidades, algumas delas difíceis de serem toleradas. Será que o amor deste casal conseguirá passar por essa prova de fogo
e permanecer juntos mesmo diante de tantas diferenças? Juntos, eles descobrirão que o maior tesouro que possuem é exatamente o fato de cada um ser diferente do outro. No final, essas diferenças provocarão o crescimento de ambos os lados e a formação de uma aliança eterna forjada no fogo. Uma história que promete te proporcionar muitos momentos engraçados e lindas mensagens de amor. Em plena época de Natal, o jovem casal, apaixonado e cheio de expectativas, decide dar um grande passo em seu relacionamento. Unir suas famílias em uma única celebração natalina, com o desejo de compartilhar momentos especiais e mostrar que estão prontos para enfrentar o futuro juntos, eles organizam uma reunião na casa de campo dos pais da jovem, um lugar acolhedor, decorado com luzes piscando e o aroma de pinheiro fresco no ar. Porém, desde os primeiros instantes, as diferenças começam a aparecer. De um lado, a família dela, tradicional e apegada às suas raízes, com costumes que valorizam um Natal repleto de simbolismos religiosos e uma ceia preparada com receitas que passam de geração em geração. Do outro lado, a família dele, descontraída, moderna e adepta de um Natal mais casual, com músicas animadas e pratos rápidos que refletem um estilo de vida prático. Logo na chegada, pequenos desencontros dão o tom da noite. Os pais dele chegam atrasados e trazem pratos prontos do mercado, o que gera olhares desconfiados dos anfitriões, que passaram o dia inteiro na cozinha. Enquanto isso, a avó dela insiste em rezar uma longa oração antes da ceia, enquanto os irmãos dele se distraem com seus celulares, claramente entediados. À medida que os dias passam e as famílias convivem na casa de campo, os primeiros sorrisos cordiais começam a dar lugar a olhares desconfiados e comentários indiretos. Durante uma tarde tranquila, enquanto todos estão reunidos em volta da lareira, as conversas casuais acabam tomando um rumo inesperado quando detalhes do passado, mantidos em segredo, começam a ser revelados. Tudo começa com uma pergunta inocente da mãe dele, curiosa sobre como o casal se conheceu. Enquanto eles contam a história com entusiasmo, pequenos deslizes nas falas de ambos levantam dúvidas nos mais atentos. A tia dela, conhecida por sua língua afiada, não demora a questionar. Mas vocês não tinham dito que começaram a namorar na faculdade. Isso não bate com o que estão dizendo agora. A partir daí, uma sequência de revelações inesperadas é desencadeada. Primeiro, descobre-se que ele havia terminado um relacionamento sério poucos meses antes de conhecer a jovem, o que faz os pais dela questionarem suas intenções iniciais. Em contrapartida, uma prima dele deixa escapar que a jovem havia desistido de um intercâmbio para ficar próxima do rapaz, algo que ela nunca mencionou aos seus próprios pais. Enquanto as famílias tentam digerir essas informações, mais segredos vêm à tona. O avô dela relembra histórias de brigas antigas entre as famílias, ligadas a negócios que nunca deram certo, trazendo ressentimentos que todos achavam esquecidos. Como se não bastasse, o irmão mais novo dele, sem querer, revela que o jovem planejava morar em outra cidade, algo que a namorada ainda não sabia. As diferenças culturais, que antes pareciam meros detalhes, tornam-se verdadeiras barreiras que separam as famílias. O que deveria ser uma convivência harmoniosa, transforma-se em um campo minado, onde qualquer palavra ou atitude pode desencadear um novo conflito. Logo pela manhã, a avó dela decide preparar um café tradicional com receitas que seguem à risca sua ancestralidade, enquanto o pai dele, sem saber, resolve fazer um café expresso na máquina, interrompendo o ritual sagrado da matriarca. Uma discussão acalorada se inicia na cozinha, com cada lado defendendo seu modo de fazer as coisas, e o casal tenta, sem sucesso, apaziguar os ânimos. À tarde, durante a montagem da árvore de Natal, os conflitos ganham novas proporções. A família dela insiste em seguir o costume de encher a árvore com enfeites feitos à mão, enquanto a família dele prefere uma abordagem minimalista, com poucos adornos modernos. O que começa como uma troca de ideias vira um embate de valores, onde cada lado acusa o outro de ser desrespeitoso com suas tradições. Mas o ápice do conflito ocorre durante o jantar. O irmão dele, tentando ser engraçado, faz uma piada sobre as orações longas que a avó dela conduz antes das refeições. O comentário, recebido como uma ofensa, gera um confronto direto entre os pais das duas famílias, que começam a expor antigos ressentimentos e críticas que guardavam para si. Nesse momento, o casal se vê no centro de uma tempestade emocional
sentindo a pressão de agradar ambos os lados enquanto tentam proteger seu relacionamento. O jovem, frustrado com as constantes provocações, decide confrontar sua própria família, exigindo mais respeito pelos costumes da namorada. Por outro lado, ela tenta defender o namorado diante das críticas de seus próprios parentes, mas as mágoas que as revelações anteriores trouxeram dificultam suas palavras. A casa, que deveria estar repleta de risadas e música natalina, agora é preenchida por silêncios constrangedores e portas que se fecham com força. O casal começa a questionar se seu amor será suficiente para superar as diferenças que parecem crescer a cada instante. Isolados em meio ao caos, eles enfrentam o desafio mais difícil de todos: encontrar um caminho para unir suas famílias sem que o relacionamento desmorone no processo. Após o intenso jantar que culminou em mágoas e silêncios constrangedores, tanto o casal quanto suas famílias percebem que algo precisa mudar. A jovem, em uma madrugada silenciosa, decide dar um passeio pela floresta ao redor da casa de campo para colocar os pensamentos em ordem. Enquanto caminha sob a luz das estrelas, relembra os momentos felizes que viveu ao lado do namorado e das razões pelas quais acreditou que unir as famílias seria uma boa ideia. Inspirada por esses pensamentos, ela decide que não desistirá tão facilmente. Ao amanhecer, o jovem também se sente movido a agir. Ele convida o pai da namorada para uma conversa sincera, longe dos olhares críticos da casa. Durante o diálogo, ele admite que cometeu erros, mas garante que está disposto a fazer o que for necessário para provar que ama sua filha e respeita a família dela. O pai, a princípio rígido, começa a ver no rapaz um homem honesto, disposto a crescer e aprender com os desafios. Enquanto isso, na casa, a avó da jovem surpreende a todos ao convidar a mãe dele para ajudá-la na cozinha. Entre risos e trocas de histórias, as duas começam a perceber que, apesar das diferenças, compartilham valores importantes, como o amor pela família e o desejo de ver o casal feliz. Esse momento simbólico marca o início de uma transformação que começa a envolver todos os presentes. Eles montam uma ceia colaborativa, onde cada família contribui com seus pratos tradicionais. A mesa, antes símbolo de discórdia, agora se transforma em um lugar de união, repleta de cores, aromas e histórias compartilhadas. Antes de começarem a comer, a jovem toma a iniciativa de falar. Em um discurso emocionado, ela agradece a presença de todos e destaca como cada diferença que parecia um obstáculo se tornou uma oportunidade de aprendizado. O jovem, em seguida, reforça suas palavras, declarando que o amor que sentem um pelo outro foi fortalecido graças aos desafios enfrentados juntos. A avó dela, emocionada, sugere uma oração conjunta, mas dessa vez é o irmão mais novo dele quem pede para liderá-la. Com um gesto simples, ele une elementos das duas famílias, misturando um agradecimento descontraído com palavras profundas, marcando um momento de conexão verdadeira. Na sequência, as famílias trocam presentes. No espírito do Natal, eles decidem que cada presente deve simbolizar o que aprenderam uns sobre os outros. Entre risadas e lágrimas, os presentes revelam como cada membro passou a enxergar o outro com mais carinho e respeito. O ápice da noite acontece quando o casal faz uma revelação especial. Eles decidem oficializar o noivado ali mesmo, com as duas famílias como testemunhas. Entre aplausos e abraços emocionados, todos percebem que aquela noite representa mais do que uma celebração natalina. É o início de uma nova história, onde as diferenças deixam de ser barreiras e passam a ser a base de uma aliança sólida. Em plena época de Natal, o relacionamento deste jovem casal é colocado à prova quando detalhes do passado de ambos são revelados. A confusão se forma quando as famílias dos dois se unem para comemorar as festas natalinas. Duas famílias com culturas completamente diferentes se encontram e precisam aprender a conviver juntas e aceitar suas diferenças em prol do amor deste jovem casal. Detalhes que não foram falados nem compartilhados no período de namoro agora vêm à tona como uma avalanche de novidades, algumas delas difíceis de serem toleradas. Será que o amor deste casal conseguirá passar por essa prova de fogo e permanecer juntos mesmo diante de tantas diferenças? Juntos, eles descobrirão que o maior tesouro que possuem é exatamente o fato de cada um ser diferente do outro. No final,
Essas diferenças provocarão o crescimento de ambos os lados e a formação de uma aliança eterna forjada no fogo. Uma história que promete te proporcionar muitos momentos engraçados e lindas mensagens de amor. Em plena época de Natal, o jovem casal, apaixonado e cheio de expectativas, decide dar um grande passo em seu relacionamento. Unir suas famílias em uma única celebração natalina, com o desejo de compartilhar momentos especiais e mostrar que estão prontos para enfrentar o futuro juntos, eles organizam uma reunião na casa de campo dos pais da jovem, um lugar acolhedor, decorado com luzes piscando e o aroma de pinheiro fresco no ar. Porém, desde os primeiros instantes, as diferenças começam a aparecer. De um lado, a família dela, tradicional e apegada às suas raízes, com costumes que valorizam um Natal repleto de simbolismos religiosos e uma ceia preparada com receitas que passam de geração em geração. Do outro lado, a família dele, descontraída, moderna e adepta de um Natal mais casual, com músicas animadas e pratos rápidos que refletem um estilo de vida prático. Logo na chegada, pequenos desencontros dão o tom da noite. Os pais dele chegam atrasados e trazem pratos prontos do mercado, o que gera olhares desconfiados dos anfitriões, que passaram o dia inteiro na cozinha. Enquanto isso, a avó dela insiste em rezar uma longa oração antes da ceia, enquanto os irmãos dele se distraem com seus celulares, claramente entediados. À medida que os dias passam e as famílias convivem na casa de campo, os primeiros sorrisos cordiais começam a dar lugar a olhares desconfiados e comentários indiretos. Durante uma tarde tranquila, enquanto todos estão reunidos em volta da lareira, as conversas casuais acabam tomando um rumo inesperado quando detalhes do passado, mantidos em segredo, começam a ser revelados. Tudo começa com uma pergunta inocente da mãe dele, curiosa sobre como o casal se conheceu. Enquanto eles contam a história com entusiasmo, pequenos deslizes nas falas de ambos levantam dúvidas nos mais atentos. A tia dela, conhecida por sua língua afiada, não demora a questionar. Mas vocês não tinham dito que começaram a namorar na faculdade. Isso não bate com o que estão dizendo agora. A partir daí, uma sequência de revelações inesperadas é desencadeada. Primeiro, descobre-se que ele havia terminado um relacionamento sério poucos meses antes de conhecer a jovem, o que faz os pais dela questionarem suas intenções iniciais. Em contrapartida, uma prima dele deixa escapar que a jovem havia desistido de um intercâmbio para ficar próxima do rapaz, algo que ela nunca mencionou aos seus próprios pais. Enquanto as famílias tentam digerir essas informações, mais segredos vêm à tona. O avô dela relembra histórias de brigas antigas entre as famílias, ligadas a negócios que nunca deram certo, trazendo ressentimentos que todos achavam esquecidos. Como se não bastasse, o irmão mais novo dele, sem querer, revela que o jovem planejava morar em outra cidade, algo que a namorada ainda não sabia. As diferenças culturais, que antes pareciam meros detalhes, tornam-se verdadeiras barreiras que separam as famílias. O que deveria ser uma convivência harmoniosa, transforma-se em um campo minado, onde qualquer palavra ou atitude pode desencadear um novo conflito. Logo pela manhã, a avó dela decide preparar um café tradicional com receitas que seguem à risca sua ancestralidade, enquanto o pai dele, sem saber, resolve fazer um café expresso na máquina, interrompendo o ritual sagrado da matriarca. Uma discussão acalorada se inicia na cozinha, com cada lado defendendo seu modo de fazer as coisas, e o casal tenta, sem sucesso, apaziguar os ânimos. À tarde, durante a montagem da árvore de Natal, os conflitos ganham novas proporções. A família dela insiste em seguir o costume de encher a árvore com enfeites feitos à mão, enquanto a família dele prefere uma abordagem minimalista, com poucos adornos modernos. O que começa como uma troca de ideias vira um embate de valores, onde cada lado acusa o outro de ser desrespeitoso com suas tradições. Mas o ápice do conflito ocorre durante o jantar. O irmão dele, tentando ser engraçado, faz uma piada sobre as orações longas que a avó dela conduz antes das refeições. O comentário, recebido como uma ofensa, gera um confronto direto entre os pais das duas famílias, que começam a expor antigos ressentimentos e críticas que guardavam para si. Nesse momento, o casal se vê no centro de uma tempestade emocional, sentindo a pressão de agradar ambos os lados enquanto tentam proteger seu relacionamento. O jovem, frustrado com as constantes provocações, decide confrontar sua própria família,
exigindo mais respeito pelos costumes da namorada. Por outro lado, ela tenta defender o namorado diante das críticas de seus próprios parentes. Mas as mágoas que as revelações anteriores trouxeram dificultam suas palavras. A casa, que deveria estar repleta de risadas e música natalina, agora é preenchida por silêncios constrangedores e portas que se fecham com força. O casal começa a questionar se seu amor será suficiente para superar as diferenças que parecem crescer a cada instante. Isolados em meio ao caos, eles enfrentam o desafio mais difícil de todos: encontrar um caminho para unir suas famílias sem que o relacionamento desmorone no processo. Após o intenso jantar que culminou em mágoas e silêncios constrangedores, tanto o casal quanto suas famílias percebem que algo precisa mudar. A jovem, em uma madrugada silenciosa, decide dar um passeio pela floresta ao redor da casa de campo para colocar os pensamentos em ordem. Enquanto caminha sob a luz das estrelas, relembra os momentos felizes que viveu ao lado do namorado e das razões pelas quais acreditou que unir as famílias seria uma boa ideia. Inspirada por esses pensamentos, ela decide que não desistirá tão facilmente. Ao amanhecer, o jovem também se sente movido a agir. Ele convida o pai da namorada para uma conversa sincera, longe dos olhares críticos da casa. Durante o diálogo, ele admite que cometeu erros, mas garante que está disposto a fazer o que for necessário para provar que ama sua filha e respeita a família dela. O pai, a princípio rígido, começa a ver no rapaz um homem honesto, disposto a crescer e aprender com os desafios. Enquanto isso, na casa, a avó da jovem surpreende a todos ao convidar a mãe dele para ajudá-la na cozinha. Entre risos e trocas de histórias, as duas começam a perceber que, apesar das diferenças, compartilham valores importantes, como o amor pela família e o desejo de ver o casal feliz. Esse momento simbólico marca o início de uma transformação que começa a envolver todos os presentes. Eles montam uma ceia colaborativa, onde cada família contribui com seus pratos tradicionais. A mesa, antes símbolo de discórdia, agora se transforma em um lugar de união, repleta de cores, aromas e histórias compartilhadas. Antes de começarem a comer, a jovem toma a iniciativa de falar. Em um discurso emocionado, ela agradece a presença de todos e destaca como cada diferença que parecia um obstáculo se tornou uma oportunidade de aprendizado. O jovem, em seguida, reforça suas palavras, declarando que o amor que sentem um pelo outro foi fortalecido graças aos desafios enfrentados juntos. A avó dela, emocionada, sugere uma oração conjunta, mas dessa vez é o irmão mais novo dele quem pede para liderá-la. Com um gesto simples, ele une elementos das duas famílias, misturando um agradecimento descontraído com palavras profundas, marcando um momento de conexão verdadeira. Na sequência, as famílias trocam presentes. No espírito do Natal, eles decidem que cada presente deve simbolizar o que aprenderam uns sobre os outros. Entre risadas e lágrimas, os presentes revelam como cada membro passou a enxergar o outro com mais carinho e respeito. O ápice da noite acontece quando o casal faz uma revelação especial. Eles decidem oficializar o noivado ali mesmo, com as duas famílias como testemunhas. Entre aplausos e abraços emocionados, todos percebem que aquela noite representa mais do que uma celebração natalina. É o início de uma nova história, onde as diferenças deixam de ser barreiras e passam a ser a base de uma aliança sólida. Em plena época de Natal, o relacionamento deste jovem casal é colocado à prova quando detalhes do passado de ambos são revelados. A confusão se forma quando as famílias dos dois se unem para comemorar as festas natalinas. Duas famílias com culturas completamente diferentes se encontram e precisam aprender a conviver juntas e aceitar suas diferenças em prol do amor deste jovem casal. Detalhes que não foram falados nem compartilhados no período de namoro agora vêm à tona como uma avalanche de novidades, algumas delas difíceis de serem toleradas. Será que o amor deste casal conseguirá passar por essa prova de fogo e permanecer juntos mesmo diante de tantas diferenças? Juntos, eles descobrirão que o maior tesouro que possuem é exatamente o fato de cada um ser diferente do outro. No final, essas diferenças provocarão o crescimento de ambos os lados e a formação de uma aliança eterna forjada no fogo.
Uma história que promete te proporcionar muitos momentos engraçados e lindas mensagens de amor. Em plena época de Natal, o jovem casal, apaixonado e cheio de expectativas, decide dar um grande passo em seu relacionamento. Unir suas famílias em uma única celebração natalina, com o desejo de compartilhar momentos especiais e mostrar que estão prontos para enfrentar o futuro juntos, eles organizam uma reunião na casa de campo dos pais da jovem, um lugar acolhedor, decorado com luzes piscando e o aroma de pinheiro fresco no ar. Porém, desde os primeiros instantes, as diferenças começam a aparecer. De um lado, a família dela, tradicional e apegada às suas raízes, com costumes que valorizam um Natal repleto de simbolismos religiosos e uma ceia preparada com receitas que passam de geração em geração. Do outro lado, a família dele, descontraída, moderna e adepta de um Natal mais casual, com músicas animadas e pratos rápidos que refletem um estilo de vida prático. Logo na chegada, pequenos desencontros dão o tom da noite. Os pais dele chegam atrasados e trazem pratos prontos do mercado, o que gera olhares desconfiados dos anfitriões, que passaram o dia inteiro na cozinha. Enquanto isso, a avó dela insiste em rezar uma longa oração antes da ceia, enquanto os irmãos dele se distraem com seus celulares, claramente entediados. À medida que os dias passam e as famílias convivem na casa de campo, os primeiros sorrisos cordiais começam a dar lugar a olhares desconfiados e comentários indiretos. Durante uma tarde tranquila, enquanto todos estão reunidos em volta da lareira, as conversas casuais acabam tomando um rumo inesperado quando detalhes do passado, mantidos em segredo, começam a ser revelados. Tudo começa com uma pergunta inocente da mãe dele, curiosa sobre como o casal se conheceu. Enquanto eles contam a história com entusiasmo, pequenos deslizes nas falas de ambos levantam dúvidas nos mais atentos. A tia dela, conhecida por sua língua afiada, não demora a questionar. Mas vocês não tinham dito que começaram a namorar na faculdade. Isso não bate com o que estão dizendo agora. A partir daí, uma sequência de revelações inesperadas é desencadeada. Primeiro, descobre-se que ele havia terminado um relacionamento sério poucos meses antes de conhecer a jovem, o que faz os pais dela questionarem suas intenções iniciais. Em contrapartida, uma prima dele deixa escapar que a jovem havia desistido de um intercâmbio para ficar próxima do rapaz, algo que ela nunca mencionou aos seus próprios pais. Enquanto as famílias tentam digerir essas informações, mais segredos vêm à tona. O avô dela relembra histórias de brigas antigas entre as famílias, ligadas a negócios que nunca deram certo, trazendo ressentimentos que todos achavam esquecidos. Como se não bastasse, o irmão mais novo dele, sem querer, revela que o jovem planejava morar em outra cidade, algo que a namorada ainda não sabia. As diferenças culturais, que antes pareciam meros detalhes, tornam-se verdadeiras barreiras que separam as famílias. O que deveria ser uma convivência harmoniosa, transforma-se em um campo minado, onde qualquer palavra ou atitude pode desencadear um novo conflito. Logo pela manhã, a avó dela decide preparar um café tradicional com receitas que seguem à risca sua ancestralidade, enquanto o pai dele, sem saber, resolve fazer um café expresso na máquina, interrompendo o ritual sagrado da matriarca. Uma discussão acalorada se inicia na cozinha, com cada lado defendendo seu modo de fazer as coisas, e o casal tenta, sem sucesso, apaziguar os ânimos. À tarde, durante a montagem da árvore de Natal, os conflitos ganham novas proporções. A família dela insiste em seguir o costume de encher a árvore com enfeites feitos à mão, enquanto a família dele prefere uma abordagem minimalista, com poucos adornos modernos. O que começa como uma troca de ideias vira um embate de valores, onde cada lado acusa o outro de ser desrespeitoso com suas tradições. Mas o ápice do conflito ocorre durante o jantar. O irmão dele, tentando ser engraçado, faz uma piada sobre as orações longas que a avó dela conduz antes das refeições. O comentário, recebido como uma ofensa, gera um confronto direto entre os pais das duas famílias, que começam a expor antigos ressentimentos e críticas que guardavam para si. Nesse momento, o casal se vê no centro de uma tempestade emocional, sentindo a pressão de agradar ambos os lados enquanto tentam proteger seu relacionamento. O jovem, frustrado com as constantes provocações, decide confrontar sua própria família, exigindo mais respeito pelos costumes da namorada. Por outro lado, ela tenta defender o namorado diante das críticas de seus próprios parentes.
Mas as mágoas que as revelações anteriores trouxeram dificultam suas palavras. A casa, que deveria estar repleta de risadas e música natalina, agora é preenchida por silêncios constrangedores e portas que se fecham com força. O casal começa a questionar se seu amor será suficiente para superar as diferenças que parecem crescer a cada instante. Isolados em meio ao caos, eles enfrentam o desafio mais difícil de todos: encontrar um caminho para unir suas famílias sem que o relacionamento desmorone no processo. Após o intenso jantar que culminou em mágoas e silêncios constrangedores, tanto o casal quanto suas famílias percebem que algo precisa mudar. A jovem, em uma madrugada silenciosa, decide dar um passeio pela floresta ao redor da casa de campo para colocar os pensamentos em ordem. Enquanto caminha sob a luz das estrelas, relembra os momentos felizes que viveu ao lado do namorado e das razões pelas quais acreditou que unir as famílias seria uma boa ideia. Inspirada por esses pensamentos, ela decide que não desistirá tão facilmente. Ao amanhecer, o jovem também se sente movido a agir. Ele convida o pai da namorada para uma conversa sincera, longe dos olhares críticos da casa. Durante o diálogo, ele admite que cometeu erros, mas garante que está disposto a fazer o que for necessário para provar que ama sua filha e respeita a família dela. O pai, a princípio rígido, começa a ver no rapaz um homem honesto, disposto a crescer e aprender com os desafios. Enquanto isso, na casa, a avó da jovem surpreende a todos ao convidar a mãe dele para ajudá-la na cozinha. Entre risos e trocas de histórias, as duas começam a perceber que, apesar das diferenças, compartilham valores importantes, como o amor pela família e o desejo de ver o casal feliz. Esse momento simbólico marca o início de uma transformação que começa a envolver todos os presentes. Eles montam uma ceia colaborativa, onde cada família contribui com seus pratos tradicionais. A mesa, antes símbolo de discórdia, agora se transforma em um lugar de união, repleta de cores, aromas e histórias compartilhadas. Antes de começarem a comer, a jovem toma a iniciativa de falar. Em um discurso emocionado, ela agradece a presença de todos e destaca como cada diferença que parecia um obstáculo se tornou uma oportunidade de aprendizado. O jovem, em seguida, reforça suas palavras, declarando que o amor que sentem um pelo outro foi fortalecido graças aos desafios enfrentados juntos. A avó dela, emocionada, sugere uma oração conjunta, mas dessa vez é o irmão mais novo dele quem pede para liderá-la. Com um gesto simples, ele une elementos das duas famílias, misturando um agradecimento descontraído com palavras profundas, marcando um momento de conexão verdadeira. Na sequência, as famílias trocam presentes. No espírito do Natal, eles decidem que cada presente deve simbolizar o que aprenderam uns sobre os outros. Entre risadas e lágrimas, os presentes revelam como cada membro passou a enxergar o outro com mais carinho e respeito. O ápice da noite acontece quando o casal faz uma revelação especial. Eles decidem oficializar o noivado ali mesmo, com as duas famílias como testemunhas. Entre aplausos e abraços emocionados, todos percebem que aquela noite representa mais do que uma celebração natalina. É o início de uma nova história, onde as diferenças deixam de ser barreiras e passam a ser a base de uma aliança sólida. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.